Um dia, vemos um garoto chamado Mito que de repente se vê transportado para um lugar estranho e as pessoas ao seu redor parecem ainda mais estranhas. Elas estão segurando um cristal mágico nas mãos e dizendo palavras incompreensíveis, então, naquele momento, ele percebe que foi levado para outro mundo e se tornará um daqueles heróis sobre os quais lê em revistas. Mas, de repente, sem aviso, eles o agarram pelo pescoço e o jogam para fora do castelo, batendo a porta na cara dele. Então Mito está confuso e profundamente chateado com a sua situação. E ele vai se sentar debaixo de uma ponte, falando consigo mesmo, até que uma garota o ouve por acaso enquanto passa. E ao ver suas roupas e a forma como ele fala, percebe que ele é de outro mundo. Ela parece animada e vai falar com ele, dizendo que ele parecia desamparado e desgastado, e obviamente sem dinheiro, e que o rei deve tê-lo expulsado depois de convocá-lo de outro mundo. Ele pergunta a ela, chocado, como você sabia de tudo isso? E ela responde, não importa, eu sou Amino. Eu trabalho no castelo e gosto de ajudar pessoas perdidas como você. Ele fica muito feliz porque não terá que dormir na rua, e vai com ela enquanto ela lhe mostra a cidade. E ele pergunta a ela, então, onde estão os monstros e heróis? Ela diz para ele esquecer todas as histórias que ele costumava ouvir no mundo dele, porque elas não são reais aqui. Não existe tal coisa. E ela acrescenta que o rei fez com ele não foi legal, e é proibido para ele convocar pessoas de outros mundos. Ele diz, mas ele é o rei. Certamente ele faz as regras e pode mudá-las a qualquer momento. Então ela responde, isso não acontece aqui porque nosso mundo está dividido em 3 classes. A primeira classe é a das pessoas comuns, que é cerca de 90%. A segunda classe é composta pelos nobres e governantes, incluindo o rei. E a terceira classe é o clero, ao qual ela pertence, e eles têm autoridade sobre o próprio rei, e em breve o responsabilizarão pelo que fez. É quando ele se lembra de algo que viu no castelo e sente que deve contar a ela. Então ele diz que antes de o expulsarem, acharam que ele tinha um certo poder, e quando investigaram e descobriram que não tinha, decidiram se livrar dele. Mas ele ficou com medo e continuou correndo até entrar em uma sala onde não deveria entrar e viu eles convocando outra garota, mas a garota parecia estranha, como uma guerreira ou uma garota forte de alguma forma. Então ele pede a Amino para salvar aquela garota, porque parecia que o rei iria explorá-la. E ela agradece a ele por sua honestidade e por não ter medo de compartilhar o que sabe, e ela promete encontrar um jeito e agir. Mas antes de fazer isso, ela o leva com ela até o castelo porque está ficando tarde. Mas assim que ele entra, fica surpreso ao ver o lugar escuro e empoeirado, como se estivesse abandonado há anos, mesmo que ela tenha acabado de dizer que tem autoridade que supera a do rei. Então, como é que ela não tem dinheiro para restaurar o castelo? Ela diz a ele que a autoridade que ela tem não traz dinheiro, só traz problemas e dores de cabeça. E acrescenta que antes de dormir, eles precisam fazer um pequeno teste e garantir que não há nenhum tipo de poder dentro dele. Ele concorda, e ela então lhe diz uma palavra mágica para dizer que ajudará no teste, e assim que ele a diz, um poder nasce dentro dele. Misturado com forças das trevas que podem apagar qualquer coisa da existência, e ele está admirado consigo mesmo e feliz, pensando que isso é algo que o torna especial, e ele poderá usá-lo como quiser mais tarde. Assim que ele está prestes a virar e dizer essas palavras para Mino, ele de repente a vê sacar sua espada e esfaqueá-lo na cabeça. E ele cai morto no chão, e ela pede desculpas a ele e diz que não é tão gentil com Strays como ele pensava, porque na verdade ela é uma caçadora, e seu objetivo é proteger seu mundo de pessoas como ele, já que eles são perigosos. Então ela entra em contato com a superior deles, chamada Orel, e conta o que aconteceu e que precisam encontrar provas contra o rei de que ele está convocando pessoas de outros mundos para que possam prendê-lo e expor a corrupção do palácio ao público, e que em breve ela tentará se disfarçar e entrar furtivamente no castelo. Mas Orel diz para ela se acalmar e não se desgastar mais, porque ela vem trabalhando sem parar por muito tempo, a ponto de começar a se esquecer. Além disso, ela está longe de sua terra natal há cerca de 10 anos, mas Mino não gosta de lembrar nada sobre sua terra natal ou sua vida, e continua falando sobre trabalho. Orel diz que eles deveriam agradecer à professora dela, Flare, porque foi ela quem ajudou Mino a chegar a esse nível. E no momento em que Mino ouve o nome Flare, ela se lembra de quando era criança, e todos ao seu redor morreram, e Flare teve um papel nas mortes, e ela era apenas uma criança que não entendia nada, e deveria ter morrido também. Mas Orel veio e ordenou que Flare levasse Mino, a treinasse e a criasse para ajudá-los no futuro até que ela chegasse onde está agora. Naquele momento, Momo, sua assistente, chega e interrompe seu fluxo de pensamento e diz que conseguiu localizar a garota sobre a qual Mino estava falando e que ela ainda está no castelo até agora, mas para chegar até ela, precisarão que Mino se disfarce e se vista como a serva para que possa entrar furtivamente no palácio. Então ela veste, mas o resultado fica terrível, e Momo ri dela e tira uma foto, e Mino começa a persegui-la para apagar a foto. Mas então eles ouvem pessoas se aproximando, então eles ficam alertas e saem silenciosamente para ver quem é, e encontram homens em uniformes de soldado que parecem estar com o rei, e querem eliminar a caçadora no castelo depois de ouvir o que aconteceu com Mido. Então Mino pega sua espada e ataca o primeiro soldado cortando-o ao meio, depois acerta o segundo no rosto e ele cai e não se levanta mais. O comandante sente o perigo e ordena a um soldado que vá buscar reforços, mas Momo o alcança e o derrota, enquanto o comandante usa uma espada mágica antiga que emite fogo capaz de queimar qualquer coisa em seu caminho. Mas Mino sai das chamas e olha para eles com olhos cheios de raiva que os aterrorizam e fazem seus joelhos tremerem. E quando o comandante foca em seu rosto, ele sente que ela é familiar.
Ela se parece exatamente com Flare, a ponto de ele achar que ela é Flare. Então Mino diz a ele que ela é sua aluna, e o comandante imediatamente chama seus homens e foge do local dizendo: "Não posso lidar com a fúria de Flare." Depois disso, nos movemos para dentro do Palácio Real, onde uma empregada está trabalhando e olhando para o céu, sentindo que deveria estar em outro mundo, vivendo sua vida e tendo um amigo para compartilhar todos os seus momentos. E então, Mino aparece, pulando o muro do palácio, e ambos ficam surpresos com o que acabou de acontecer. Voltamos alguns minutos até quando Mino entrou no palácio, e tudo estava indo conforme o planejado, e nenhum dos guardas suspeitou de nada. Ela anda entre eles, tentando encontrar a sala onde a garota está, então sobe no telhado, amarra a corda firmemente e pula para dentro da sala onde a garota está. E nesse momento ela encontra a empregada, cujo nome é Carrie, e por coincidência ela acaba sendo a própria garota que estava procurando. No início ela fica nervosa e não sabe o que dizer à garota porque não esperava encontrá-la naquele momento. Então ela rapidamente inventa uma história e pergunta para ela: "Você é a garota de outro mundo, certo?" E a garota responde: "Sim." Então Mino a avisa e diz: "Você está em grande perigo. O rei não vai te poupar e você precisa fugir comigo imediatamente." Carrie fica assustada e não entende o que está acontecendo. Então Mino a acalma e explica gentilmente que o rei está convocando pessoas de diferentes mundos porque elas têm poderes diferentes que o ajudam com seus objetivos malignos, e depois ele se livra delas. Ela encontrou sua localização depois que o garoto, que também foi convocado, escapou deles enquanto estava ferido, e antes de morrer, ele lhes contou sobre ela. É por isso que ela veio para salvá-la deles. Carrie acredita nela completamente e sente uma confiança estranha em relação a Mino. Mas antes que escapem, ela pergunta a ela sobre seu poder, e ela diz que pode curar pessoas. Então Mino pega sua mão e elas fogem. Elas continuam correndo pelo palácio até chegarem a uma área um pouco escura, e Mino consegue desaparecer na frente de Carrie sem que ela perceba. De repente, ela aparece atrás dela e a derrota. Mas o que ela não contava era que o poder de Carrie se ativasse e voltasse no tempo 1 minuto antes de sua morte, fazendo o sangue e a ferida desaparecerem, e Carrie acorda pensando que tropeçou e caiu. Ela se vira e vê Mino, então a apressa para escapar, e Mino fica chocada porque esse não era o poder que ela pensava que Carrie tinha. Mas ela finge que nada aconteceu e continua a fuga enquanto Momo distrai os guardas no portão até que eles saiam. E de fato, eles conseguem escapar e chegar ao castelo, onde ela entra em contato com Orel e conta a ela sobre o talento de Carrie. Orel diz que esse talento é extremamente perigoso, talvez o mais perigoso que já encontraram, e devem eliminá-la ou a garota pode destruir o mundo. Então, Mino pergunta como eles farão isso já que Carrie não morre. Orel diz para ela se preparar e levar Carrie até ela em Gram, e que ela cuidará disso. Mino diz que Gram é muito longe e levará cerca de 3 dias para chegar, e ela não tem um plano ou nem sequer algo para dizer a Carrie. Orel pede desculpa e diz para ela tentar pensar em algo porque não há outras opções. Então Mino espera até o dia seguinte e acorda Carrie depois de preparar o café da manhã, agindo toda fofa, gentil e preocupada com Carrie, dizendo que quer o melhor para ela e começa a falar sobre os soldados malvados do rei que vão procurá-la em todos os lugares, e sobre o que o rei pode fazer se a encontrar. Mas Carrie só se importa com a comida na sua frente, e pensa positivamente de uma maneira que irrita Mino. E cada palavra que ela tenta usar para assustá-la, Carrie rebate instantaneamente. Então Mino muda de assunto e diz a ela que elas vão viajar juntas para um lugar um pouco distante, onde alguém vai ajudá-la a retornar ao seu mundo em sua terra natal. Mas Carrie então diz a Mino que está com um mau pressentimento, e diz que quando a viu pela primeira vez, sentiu algo muito bom, como se algo que sempre desejou tivesse se tornado realidade. Mas depois que ela disse que retornaria ao seu mundo novamente, ela não estava mais feliz. Mino a tranquiliza e diz que tudo ficará bem. Então ela a deixa assim que vê Momo franzindo a testa e vai falar com ela. É quando Momo conta a ela as últimas notícias que ouviu, que o rei finalmente será executado após ter sido provado que ele ordenou a convocação de Mito e Carrie, mas ainda precisam ter cuidado com os outros nobres. Mino está feliz com a notícia da execução do rei e pergunta a Momo sobre as passagens que ela pediu para que ela e Carrie possam viajar para Gram. Momo as entrega, mas são 3 passagens. Então Mino diz a ela que ela e Carrie viajarão sozinhas e que ela não vai com elas, porque Carrie não deve vê-la. Mas Momo fica brava e explode, admitindo que está com ciúmes de Carrie porque elas se tornaram amigas próximas tão rapidamente e ela será esquecida. E ela insiste em ir com eles, ou pelo menos segui-los sem que a Carrie perceba. Então Mino sente que não há esperança. Momo é teimosa e não vai mudar de ideia. Então ela concorda em deixá-la segui-los, mas diz que, aconteça o que acontecer, ela não deve aparecer na frente deles. Então ela a deixa e volta para Carrie, que a recebe e se senta para conversar com ela. Mino sente que ela é igual a garota com quem sempre sonhou, porque desde jovem também desejava ir para outro mundo, aprender e ter uma amiga próxima. E ela sempre imaginava como seria a aparência de sua amiga, e acabou sendo muito parecida com a Carrie. Então ela vai e diz para ela se preparar porque conseguiu os ingressos e elas vão para a estação de trem. E ela a anima porque a estação é realmente impressionante já que funciona com magia. E de fato, a estação é bonita e mágica, e Carrie gosta de assisti-la. Mino diz para ela ficar de lado e lembra firmemente para não falar com ninguém ou usar seu poder para evitar chamar atenção enquanto ela vai comprar algumas coisas. Mas Carrie não escuta. Por acaso, uma garotinha cai e se machuca, então Carrie a ajuda e usa seu poder para curá-la.
Mino, após comprar o que precisava, nota os soldados do rei na estação e pensa que estão procurando por Kari. Quando ela olha, vê que Kari não está mais em seu lugar e está prestes a usar seu poder. Então, Mino entra em pânico porque se Kari fizer isso, ela atrairá a atenção dos soldados. Então ela rapidamente pensa em uma solução e tem a ideia de entreter as pessoas na estação com magia, criando muitas bolhas que divertem as pessoas e crianças. Ela corre até Kari e a esbofeteia por não ouvir. Kari pede desculpas e diz que esqueceu no momento em que viu a menina cair, mas diz que a ideia da bolha foi realmente inteligente. Mino se acalma e as duas levam a menina para a mãe. Nesse momento, uma garota chamada Ashina aparece na estação e descobre-se que ela é a princesa. E os soldados estavam lá por ela, não por Kari, porque ela decidiu deixar o palácio e seu pai em seu estado atual. E eles pedem para ela voltar com eles, mas ela recusa e diz que não é nada parecida com seu pai. Eles perguntam para onde ela está indo e ela diz Gram, então eles decidem ir com ela. Momo ouve-os e fica muito surpresa com a princesa porque ela não é nada como o pai. Quanto a Mino e Kari, eles embarcam no trem e Kari está muito animada com a viagem, enquanto Mino fica lá chateada com Kari porque começou a gostar dela e não quer que ela morra. Mas ela é forçada a seguir ordens e pede a Kari para aproveitar esses 3 dias como se fossem os últimos 3 dias de sua vida, já que em breve ela partirá e retornará ao seu mundo. Kari agradece e promete que elas vão aproveitar juntas porque ela é a pessoa de quem sentirá mais falta. Apenas algumas horas se passam quando, de repente, um grupo de terroristas invade segurando armas e ameaçando todos no trem. E eles estão lá especificamente para Ashina, a filha do rei. Naquele momento, ela estava pensando no que seu pai fez e se sentia envergonhada dele porque ele foi estúpido e convocou pessoas inúteis apenas para conseguir o que queria, mesmo sabendo o que aconteceria com ele. Quanto a Kari, ela fica assustada e pergunta a Mino o que acontecerá com ele se caírem nas mãos desses terroristas. Mino a tranquiliza e diz para ela não se preocupar porque vai estar com ela, protegê-la e não deixará ninguém machucá-la. Nesse momento, um dos terroristas os vê cochichando juntos. Ele grita com eles e pergunta sobre o que estão falando, mas então ele percebe pela roupa de Mino que ela trabalha no castelo e tem um livro mágico com ela. Então ele sente que ela é perigosa e diz para ela jogar o livro fora, e se ela tiver alguma arma é melhor se livrar dela também. Ela tenta lidar com a situação calmamente e seguir as ordens dele, mas Kari fica com muito medo e grita com ele de medo, dizendo a ele para deixar Mino em paz. Então o terrorista fica com raiva e tá prestes a bater nela, mas Mino rapidamente pula, pega o livro dela do chão e joga forte em um deles, derrubando-o. Então ela acerta outro no rosto e ele cai também. Ela diz às pessoas para não se moverem para não chamarem atenção, porque o resto da gangue provavelmente está nos outros vagões do trem. Ela vai até Carrie e diz para ela não agir de forma imprudente novamente como acabou de fazer, porque levaria cerca de 100 anos para aprender a protegê-la. Mas mesmo assim, ela agradece e diz que ficou muito feliz com o que ela fez, e agora vai lidar com o resto do pessoal. Quanto a ela, precisa ficar no seu lugar e não se mexer. E no mesmo momento, Momo também está lutando contra os terroristas e interrogando um deles sobre o motivo pelo qual atacaram este trem em particular. A princípio, ele não quer confessar, mas ela ameaça cortar a cabeça dele se ele não falar. Então ele fica com medo e imediatamente diz a ela que eles vieram capturar a China e mantê-la como refém em troca do reino libertar o líder deles. Momo também consegue descobrir a localização exata da gangue. 5 deles estão no carro de Ashina, e o resto está perto da sala das máquinas. Ela transmite tudo isso para Mino, e Mino ordena que ela proteja a sala das máquinas enquanto ela se junta a ela. Momo sobe no trem para economizar tempo, e ela vê a Ashina derrubando um dos membros da gangue e percebe que Momo é uma das Faust da primeira classe, aquelas que ela odeia. Então ela pergunta sobre o pai dela, o rei, e o que aconteceu com ele. E Momo diz a ela que seu pai será executado, mas ainda não. Logo depois, Ashina tira a espada de fogo e ataca Momo. E Mino as ouve, mas não interfere porque sabe que Momo pode se defender. Ashina suspeita que Momo seja uma das caçadoras e tenta provocá-la para que fale, na esperança de fazê-la revelar o que aconteceu com as duas pessoas que o palácio convocou de outro mundo. Mas Momo nega saber qualquer coisa sobre isso, mas Ashina se revela esperta e percebe que Momo ainda é jovem, e certamente o Fausto não a deixaria realizar uma missão tão perigosa. Então ela pergunta se quem completou a missão está neste trem, e se ela está aqui para ajudá-los. Pelas expressões de Momo, ela entende que está certa. Então ela ativa a espada de fogo e tenta queimá-la. Mas Momo usa suas habilidades defensivas e cria uma barreira que impede o fogo de alcançá-la. Enquanto isso, Mino chega à sala de máquinas e conversa com o comandante para garantir que tudo está bem. O assistente diz a ela que a Ashina já derrotou a maioria da gangue e amarrou alguns deles para interrogar quando chegarem a Gram. Mas um dos membros da gangue ri do que eles disseram e diz que não vão conseguir. De repente, o cristal no colar dele brilha em vermelho e o engole. Então Mino avisa o comandante para ter cuidado porque o cristal pode engolir eles também. De repente, todos os cristais que os membros da gangue tinham se fundem e formam um cavaleiro enorme, muito forte, mas suas habilidades não são tão boas. Mino consegue enfrentá-lo e decide continuar bloqueando seus ataques até que ele se canse. É quando ela ouve Momo e Ashina ainda discutindo, e ela fica surpresa que eles ainda estão brigando. Mas ela se distrai com o cavaleiro atacando-a, e Momo está realmente frustrada e quer atingir a Ashina de qualquer maneira. Então ela pega sua corda mágica, gira e lança em direção a ela, mas a Ashina desvia.
Elas acabam em um lugar cheio de árvores e a China tenta cortá-las para não cair. Momo aproveita a oportunidade para derrubá-la e ambas caem do trem e continuam lutando. A corda mágica retorna ao lugar de onde foi lançada, mas como Momo não a pega, continua voando e acidentalmente atravessa o teto do trem e atinge o cavaleiro, ferindo-o. Isso faz com que o cavaleiro cambaleie e risque acidentalmente o motor, fazendo-o vazar, o que fará o trem sair dos trilhos e colidir com o próximo na estação seguinte. Mino começa a pensar no que fazer, mas então algo estranho acontece com ela, Momo e a China. Elas sentem como se alguns minutos de suas vidas tivessem sido cortados e passassem sem que percebessem. Mino se lembra que essa foi a mesma sensação que teve quando viu Carrie acordar da morte, e ela está certa porque Carrie entra na sala das máquinas preocupada com Mino, e Mino pergunta o que ela está fazendo lá. Ela diz que viu a luz vermelha e a seguiu até chegar lá. Nesse momento, o cavaleiro se recupera e ataca Mino, então ela teme por Carrie e decide acabar com o cavaleiro. Usando magia, ela absorve toda a energia dele e o mata, mas ela fica muito exausta depois porque não foi fácil e drenou uma grande parte de sua energia mágica. Mas agora, ela está enfrentando um problema muito maior porque eles estão perto da estação e os dois trens vão colidir. Ela senta e pensa sobre o que fazer até encontrar uma solução e subir no trem com a Carrie. Ela diz a ela o que acontecerá se não conseguirem parar o trem e que sua energia agora está esgotada e ela não consegue pará-lo. É por isso que ela precisa absorver um pouco da energia de Carrie, embora vá ser um pouco doloroso. Mas Carrie concorda imediatamente e, de fato, Mino absorve a energia de Carrie. E no último momento, eles conseguem parar o trem. Ambos estão muito felizes, e descem para verificar as pessoas e a garotinha que ajudaram anteriormente na estação. Quanto a Momo, ela ainda está discutindo com a Shuna, e a Shuna está gostando da briga porque faz muito tempo que encontrou alguém que pudesse competir com ela como Momo. Mas Momo se cansa e amaldiçoa o momento em que conheceu a Shuna. Depois disso, eles continuam sua jornada e todos voltam para o trem depois que ele é consertado. Mas Mino continua distraído, pensando constantemente no que aconteceu. Como Carrie conseguiu voltar no tempo alguns minutos, e como Momo também sentiu o que aconteceu, mesmo que a habilidade de Carrie supostamente deva afetar apenas o tempo dela. Então, como isso evoluiu para voltar o tempo dela e o tempo de todos no trem sem que ela percebesse? E tudo isso confirma para ela que Carrie é realmente perigosa e eles precisam controlar a habilidade dela até chegarem em Aureole, porque qualquer pequeno erro poderia acabar em um desastre. Assim como os 4 desastres que atingiram o mundo deles por causa de humanos com poderes sobrenaturais. Mino começa a se lembrar de seu passado quando era uma menina no meio de sua cidade, que foi destruída por um dos 4 desastres. Naquela época, ela conheceu a Flare, que estava purgando a cidade das pessoas enlouquecidas. Aureole estava com ela, e pediu que cuidasse de Mino, e a treinasse para que pudesse ser como ela quando crescesse. Flare teve que seguir a ordem e foi até Mino, descobrindo que ela não era muito afetada pela magia, o que era uma coisa boa que lhe daria força no futuro. Então, Flare disse para ela pedir qualquer coisa e que ela atenderia. Mas Mino não tinha pedidos porque, ao contrário de outras crianças, ela estava emocionalmente devastada e não sentia nada. Então Flare levou-a para um lugar chamado Ilha do Sal, que na verdade era um continente inteiro cheio de pessoas e vida, mas por causa dos desastres foi destruído, e todos que estavam lá morreram. Ela queria mostrar-lhe que a destruição da sua cidade não significava nada comparado ao que aconteceu no mundo. Foi aí que Mino começou a pensar e fez o seu primeiro e único pedido a Flare, que quando crescesse, queria tornar-se uma caçadora como ela. Flare concordou com o pedido dela e a levou para uma igreja onde ela viveria e estudaria. Lá, eles começaram a explicar as origens de sua civilização e disseram que há muito tempo, sua civilização se desenvolveu por causa dos humanos que foram convocados do Japão. Por isso, eles evoluíram e se tornaram semelhantes a eles em muitas coisas, e até falavam o mesmo idioma. Mas ao longo dos anos, alguns deles perderam o controle de seus poderes e causaram 4 desastres que destruíram seu mundo completamente. E como não havia como enviar esses humanos de volta ao Japão, eles foram obrigados a matá-los, e foi isso que Mino cresceu acreditando e executando. Tudo o que ensinaram a ela quando criança foi como matar, e havia outras meninas com ela, mas elas não aguentaram, e com o tempo choraram e se recusaram a fazer o que Flare lhes disse. Então Mino foi até Flare e pediu para tomar o lugar das outras meninas e matar em vez delas. Mas Flare riu dela porque ela era apenas uma garotinha e muito fraca para o que estava dizendo. Mas Mino estava completamente séria e disse a Flare que ela cresceria, se tornaria como ela e eliminaria qualquer um que ficasse em seu caminho. Flare gostou muito do que ela disse, e concordou em ensinar a Mino tudo o que sabia para que ela se tornasse uma cópia dela quando crescesse. E a primeira coisa que ela tinha que aprender era como controlar suas expressões faciais para poder enganar as pessoas bem. A segunda era cuidar do cabelo, porque esse é o segredo da beleza de toda garota. Ela parou de pensar nessas memórias porque finalmente chegaram em Gram. E ela acorda Carrie e diz para ela observar a cidade. Assim que chegam, Carrie fica maravilhada com a aparência, as ruas e as pessoas. E ela pergunta a Mino se eles podem dar uma volta rápida pela cidade. Mino concorda, mas primeiro eles vão a um lugar que Mino realmente adora e visita sempre que vem à cidade, a igreja de Faust, que é muito grande e linda por dentro. Carrie fica completamente encantada e gostaria de poder viver naquele castelo para sempre.
Mas o que ela não sabe é que é o mesmo lugar onde será executada. Após um tempo, Aureole chega e dá as boas-vindas a Carrie, assegurando-a de que tudo está indo bem e que o ritual para devolvê-la ao seu mundo estará completo em 2 dias. Ela se senta e conversa com ela por um tempo, e pergunta sobre a jornada cheia de aventuras deles e continuam conversando até de manhã. Quando Aurel ouve sobre o que Mino fez durante a viagem, ela decide recompensá-la e diz que permitirá que ela visite lugares sagrados e que o castelo cobrirá todas as despesas. Mino está feliz e agradece a Aurel pela confiança, mas Aurel tem uma condição primeiro. Durante os 2 dias que estarão preparando Kari, Mino deve investigar o caso das garotas desaparecidas que aconteceu em Gran. Ela diz que não é necessário encontrar provas nem se estressar. Ela só precisa da opinião dela sobre o que está acontecendo. Depois os dois vão para o quarto deles, que Aurel preparou, e Mino gosta muito e tem certeza de que Kari vai adorar. Mas Kari entra irritada e bate à porta, então Mino fica surpresa e pergunta o que está incomodando ela. Kari, pela primeira vez, fica brava com ela e diz que elas concordaram em sair e explorar a cidade juntas, mas ela esqueceu e prometeu a Aurel que investigaria o caso. Mino sente que cometeu um erro porque realmente prometeu a Kari que elas sairiam, então ela começa a pensar no que fazer até ver Momo na sua frente. Ela dá a ela a tarefa de investigação e explica claramente o que precisa fazer. Momo concorda de forma casual, mas pergunta o que ela fará nos próximos 2 dias. Mino diz que vai sair com Kari, então Momo fica chateada e com ciúmes de sua amiga, e se recusa a fazer a missão. Mas Mino insiste repetidamente até que ela finalmente concorda. Antes de partir, Mino diz a ela que suspeita que a gangue que os atacou no trem está por trás dos sequestros das garotas. E mesmo que esse não seja o caso, o que importa agora é que eles encontrem o criador do Cristal Vermelho que estava com eles porque ele parece ser um dos nobres. E se eles o pegarem, será a favor deles. Então ela vai até Kari para dizer que vão sair, mas encontra Kari triste e muito chateada consigo mesma por causa de como falou anteriormente. Ela diz a Mino que está disposta a sair sozinha, mas Mino insiste em ir com ela, o que os deixa muito felizes e animados para o passeio. No dia seguinte, eles acordam cedo e começam sua jornada juntos, percorrendo a cidade centímetro por centímetro. Kari está tão animada para ver tudo e mal pode esperar, a ponto de Mino não conseguir acompanhá-la e não saber onde levá-la primeiro. Depois de um tempo, Mino fica realmente cansada porque Kari continua correndo e não lhe dá uma chance de descansar nem por um momento. Finalmente, a noite cai e é hora de voltar para o quarto deles. Mas ainda assim, Kari se sente elétrica e nem quer se sentar na cama, então ela não perde um único momento. Então Mino joga a toalha em seu rosto para empurrá-la para o banheiro e ter um pouco de espaço. Mino senta-se e se culpa por ser hipócrita, fingindo para Kari que são amigas e se amam, mesmo sabendo que em apenas um dia ela terá que matá-la. Como está chateada, ela vai conversar com Momo e esquece Kari por um momento. Momo começa a contar a ela sobre as descobertas mais recentes de sua investigação e diz que soube por acaso de pessoas que vivem em Gran que eles se desfazem de qualquer coisa ruim ou negativa pelos esgotos. Isso parecia estranho para ela, e ela continuava se perguntando por que os esgotos em particular. Então ela foi até outras pessoas que poderiam saber informações mais úteis, e de fato, ela aprendeu com eles que aqueles que se livram de qualquer coisa ruim na cidade são o Palácio dos Nobres localizado ao lado do centro de esgoto. A partir daí, eles começam a suspeitar que os nobres estão por trás do desaparecimento das garotas. Mino elogia Momo grandemente por sua inteligência e pede a ela para continuar porque sente que encontrarão fortes evidências contra os nobres, o que beneficiará tremendamente a igreja de Faust. No meio da conversa, Momo perguntou a Mino por que ela parecia chateada, mas a Mino não gosta de falar sobre isso, e promete a Momo que assim que isso acabar, ela a recompensará porque ela tem trabalhado duro por muito tempo seguindo ordens e é muito boa no que faz. É por isso que no dia seguinte, ela leva a Kari para explorar a cidade novamente. Elas param na frente de um vendedor e ela compra alguns acessórios para si e para Momo. Mas Kari pensa que os acessórios são para ela. Mas Mino diz que é um presente para uma colega, então Kari fica chateada. Mino começa a pensar em como compensá-la até encontrar um acessório que combina com ela e compra para ela. Kari diz que usará essa faixa de cabelo para sempre e nunca a tirará, mesmo depois de retornar ao seu mundo. Poucas horas depois, Mino retorna ao castelo com Kari e encontra Aurel, porque eles começam a se preparar para os rituais finais que supostamente têm o objetivo de devolver Kari ao seu mundo, mas na verdade, eles estão preparando tudo para matá-la. Enquanto isso, Momo ainda está nos esgotos e por acaso descobre uma passagem secreta. Quando ela entra, descobre que as paredes da passagem são fortemente reforçadas, o que aumenta suas suspeitas sobre o lugar. Ela diz que eles estão definitivamente escondendo algo lá dentro. Enquanto ela anda mais, ela esbarra em Ashuna e fica muito surpresa ao encontrá-la em um lugar como aquele. Ashuna começa a rir e a provocar Momo, perguntando o que ela está fazendo lá. Momo inventa qualquer desculpa só para se livrar dela, mas Ashuna diz que quando era princesa e veio para Gran, sentiu que os cavaleiros estavam escondendo algo. E quando ela perguntou a eles como uma princesa, ninguém respondeu. Então ela decidiu agir por conta própria. Ela continuou procurando e procurando até chegar a este lugar. E como ela não acredita na desculpa de Momo, pergunta novamente por que ela está aqui, sugerindo que poderiam cooperar. Mas Momo a ignora. Então a China a irrita e puxa o laço do cabelo dela.
Dessa vez, Momo fica realmente brava, e a Ashina adivinha que a fita significa algo pra ela, e guarda memórias. E de fato, Momo se lembra de quando era pequena, e Mino costumava escovar seu cabelo e amarrar aquela fita pra ela, e desde então, ela nunca a tirou. Nesse mesmo momento, Mino e Karin estão com Aurel, e é hora de matá-la. Aurel leva-os para um lugar secreto no castelo chamado Salão do Ritual. O lugar parece estranho para Mino, porque ela nunca esperava que uma sala assim existisse no castelo. Antes de Karin sentar na cadeira mágica, ela abraça Mino e se despedem. Enquanto isso, Momo e Ashina chegam a um lugar na passagem que se assemelha ao Salão do Ritual. Mas eles não entendem o que estão vendo a princípio. Aurel, por outro lado, fica surpreso com a forte amizade entre Karin e Mino. E isso incomoda muito Mino porque, pela primeira vez, ela sente como se Aurel não tivesse coração. Momo e Ashina chegam a um ponto muito importante e conseguem perceber, pelo layout da sala, que ela é responsável por viagens entre mundos. E não só isso, mas eles percebem que a passagem liga a igreja de Faust ao Palácio Real, o que significa que ambos os lados sabiam sobre a sala secreta e têm conspirado juntos até agora. Esta informação perigosa precisa chegar a Mino imediatamente, mas ela fica chocada ao descobrir que a comunicação está cortada, e isso só acontece quando os Faust usam magia para interromper os sinais. Momo começa a ficar mais preocupada com os Faust e fica desesperada para alcançar Mino de qualquer maneira. Finalmente, ela consegue romper a magia e entra em contato com Mino, avisando-a para ficar de olho em Aurel porque ela é uma mulher má, não o que eles pensavam que ela era. Aurel pode ler sua mente e ouve o que Momo disse, então ela mostra seu verdadeiro eu. Ela diz a Mino que a designou para esta missão para distraí-la, mas como o plano não funcionou, ela vai acabar com Mino, Karin e Momo. Ela destrói o livro mágico de Mino, usando o poder dos tricristais, e divide o chão sob ela, fazendo-a cair lá dentro. Karin fica chocada com o que aconteceu, e Momo sente que algo está errado com Mino. Então ela tenta ir até ela, mas a Ashina a impede porque há uma armadilha na área. De repente, aparece um dragão gigante que eles devem derrotar para escapar, e a partir desse momento, Momo e Ashina cooperam pela primeira vez. Enquanto isso, depois que Mino cai no buraco, ela vê os corpos das meninas desaparecidas ao seu redor e uma sala para viagem intermundial, e percebe que os Faust estão por trás de tudo o que aconteceu. Aurel desce até ela. Ela confessa ser uma mulher má, e após anos ajudando as pessoas, sentiu-se entediada e decidiu que merecia uma recompensa. Então planejou explorar Karin e seu poder para restaurar sua própria juventude. Mino não consegue acreditar no que ouve, e acha que Aurel ficou louca. Quando Mino diz a ela que o que ela quer é impossível porque ela não conseguirá controlar o poder de Karin, Aurel a surpreende ao revelar que a sala em que estavam fará com que Karin perca sua memória, sua personalidade e tudo mais, deixando-a como um vaso vazio. A partir daí, eles serão capazes de extrair todo o seu poder e controlá-lo como quiserem. Aurel invoca um monstro na forma de um cavaleiro e ordena que ele ataque Mino e a elimine. Mas Mino começa a pensar em uma maneira de derrotar o cavaleiro sem gastar toda a sua energia mágica porque ela definitivamente precisará dela para sua batalha com Aurel. Ao mesmo tempo, Momo e Ashina estão lutando contra o dragão que apareceu, mas o problema que enfrentam é que o dragão não morre. Toda vez que cortam uma parte dele, ele regenera. Ashina pergunta a Momo se ela tem alguma maneira mágica de se livrar do dragão, mas Momo diz que magia não está funcionando no lugar onde estão. Quanto a Karin, os outros sacerdotes a fazem sentar na cadeira, e uma grande orbe branca se aproxima para engoli-la e apagar todas as suas memórias. Mas quando Karin se lembra de suas lembranças com Mino, ela recusa a ideia de esquecê-la, o que a deixa furiosa. E ela se levanta da cadeira com força e congela cada um dos sacerdotes no lugar usando seu poder, afastando-se da esfera branca. Ela percebe que Mino queria se livrar dela, mas decide esquecer tudo o que acabou de aprender e apagar todas as coisas ruins relacionadas a Mino, mantendo as memórias importantes que a ajudam a entender o que está acontecendo. Quanto a Momo, o dragão solta fogo em cima dela, e as fitas em seu cabelo, aquelas que Mino lhe deu, queimam e caem no chão como cinzas. Ao vê-las, ela começa a chorar e se sente profundamente triste. Ao mesmo tempo, ela fica tão brava que quando o dragão a ataca, não consegue consumi-la porque ela usa a maior parte da energia dentro do corpo e começa a atacar o dragão. Então, usando essa energia, ela destrói todo o castelo acima deles. E tanto ela quanto a Ashina conseguem subir do poço subterrâneo e lutar contra o dragão entre as pessoas. Isso dá a Ashina mais espaço para usar seu poder e atacar o dragão, mas Momo não dá a ela a chance. Ela usa sua magia para absorver o dragão no vermelho. Cristal e lança contra o castelo, causando uma explosão que balança a área e distrai Aurel de Mino. Mino percebe que foi Momo quem fez isso e começa a se gabar dela na frente de Aurel. É quando Karin a encontra e corre até ela, mas Mino começa a gritar com ela porque tinha dito para escapar na primeira oportunidade que tivesse. Mas Karin não escuta e continua se agarrando a ela. Então Mino começa a discutir com ela e elas começam a brigar na frente de Oral, esquecendo tudo o que acontece ao seu redor. Momo finalmente encontra Mino e começa a chorar, mas Mino não pode consolá-la porque está muito ocupada com Carrie e tenta cobrir seus olhos para que ela não veja Momo. O Cavaleiro de Oral ataca Momo, então ela se concentra nele, desta vez usando toda a sua energia restante para eliminá-lo longe de Mino, para dar espaço para sua luta com Oral. Mino passa um momento pensando até encontrar uma maneira de enganar Oral.
Ela enche a área com bolhas e usa uma pequena lâmina para quebrar o recipiente de vidro cheio de líquido vermelho, de modo que ele se derrama sobre Oral e a mata. Mas Oral é esperta e perspicaz. Ela descobre o truque de Mino e consegue pegar a lâmina. No entanto, isso era apenas parte do plano de Mino, pois assim que as bolhas atingem o líquido vermelho, elas o carregam com eletricidade. O vidro se quebra e o líquido derrama. Ainda assim, Oral consegue se salvar e evitar o líquido. Ela está prestes a se virar e acabar com Mino de uma vez por todas quando de repente vê que a pessoa à sua frente é Flare, não Mino. Ela percebe que Flare estava disfarçada todo esse tempo como Mino para se vingar. E como a Flare é extremamente poderosa, ainda mais forte que a Oral começa a pedir desculpas e implorar por perdão. Mas a reviravolta é que na verdade é a Mino disfarçada de Flare, e não o contrário. Ela usa sua arma e a aponta para a cabeça da Oral, e a arma deveria matá-la permanentemente. Mas a Oral tinha uma barreira protetora, e a arma mal a toca. A aparência de Mino volta ao normal, e ela fica sem ideias e não sabe o que fazer com Oral. Até que ela se lembra da habilidade de Carrie e decide usá-la. Ela pede a Carrie para ajudá-la e dar-lhe uma parte do seu poder. Quando começa o confronto entre o poder de Oral e o de Carrie, a energia luminosa de Carrie derrota Oral em menos de 1 minuto, e o Oral desaba no chão, agora parecendo ter 100 anos. Ela também pede perdão a Mino, dizendo que ela pensou em si mesma pela primeira vez na vida, mas aquela única vez foi o suficiente para causar sua morte. Depois que Mino termina sua batalha com Oral, ela vai verificar Momo e a encontra deitada no chão de cansaço. Ela a pega, leva para casa, penteia seu cabelo, dá a ela os novos prendedores de cabelo que comprou como presente, compensando pelos que queimaram, e promete que vão fazer ainda mais memórias juntas. Quanto a Carrie, ela tem um pesadelo terrível e acorda apavorada. Ela corre para Mino para se sentir segura e conta que sonhou que estava morrendo. Flare apareceu, matou-a e enterrou-a ao lado de Mino. Para Carrie era apenas um sonho terrível, mas Mino sente que isso poderia ser o futuro e o que eventualmente acontecerá com eles. Então ela vai a Momo e diz a ela que deve continuar sua jornada com Carrie e continuar se movendo de lugar em lugar até encontrar uma maneira de eliminar Carrie, porque ela realmente é um perigo para o mundo. O tempo passa e Mino decide começar uma nova jornada com Carrie. Eles vão para uma igreja muito distante que tem um lugar onde podem viver por um tempo, mas o castelo é muito longe, e levará 3 meses inteiros para chegar lá. Mino acha que essa duração é adequada, não muito longa, pois o objetivo não é a viagem em si. O objetivo é encontrar uma maneira de matar Carrie e suportar todo o arrependimento que ela sentirá depois. Antes de saírem de casa, Carrie pede a Mino que deem o primeiro passo juntos, e Mino começa a falar com Carrie sobre o lugar para onde estão indo. Ela a deixa animada e diz que vão encontrar aventureiros, heróis e talvez até monstros lá. Carrie fica tão empolgada e alegre porque para ela é tudo novo e estranho, e ela gostaria que pudessem chegar hoje em vez de amanhã. Mas Mino diz a ela que toda a diversão está na própria jornada e que eles devem aproveitá-la porque farão memórias inesquecíveis ao longo do caminho. Mas à medida que continuam andando por muito tempo, Carrie começa a ficar entediada e continua conversando sem parar com Mino, que acaba com uma dor de cabeça enorme por causa dela. Então Carrie ri e diz a ela que se ela ficar quieta por apenas 15 minutos, ela a surpreenderá. Então Carrie fica completamente em silêncio, passam-se 15 minutos, e então ela começa a conversar novamente. Ela aproveita que chegaram na primeira cidade ao longo do caminho chamada Cidade do Mar Azul, porque tem vista para o mar. Ela pergunta a Mino o que ela acha da cidade, e Mino diz que é muito bonita e o mar é ainda mais. Mino então começa a se lembrar de algumas memórias de quando era pequena, caminhando com Flare. Elas haviam passado pela mesma cidade, e Flare perguntou a ela o que achava do mar. Ela disse que estava bonito, e tudo o que Flare comentou foi que Mino não tinha emoções. Mas o que chamou mais a atenção de Mino naquela hora foi algo completamente diferente, uma névoa muito densa cercando o mar. Ela pergunta a Flare sobre a névoa, e Flare lhe diz que ela se formou como resultado de um dos 4 erros humanos, e que essa névoa foi criada para evitar que um desastre ocorra. Algumas pessoas até chamam a névoa de prisão, porque aqueles que entram nela nunca retornam. Carrie interrompe e pergunta sobre a névoa, pensando que são apenas nuvens, mas Mino se recusa a contar para ela para não a chatear. Ela ignora a pergunta e pede para ela se apressar, porque o sol está prestes a se pôr. Eles chegam ao castelo e pedem algum dinheiro para ajudar com a jornada. O castelo concorda em dar a Mino tudo o que ela pede. Carrie diz a Mino que adoraria explorar a cidade e quer começar pela mansão isolada na ilha próxima. Mas Mino diz a ela que ninguém é permitido entrar naquela mansão porque pertence a um famoso conde. E que há muitos outros lugares que eles podem visitar juntos. Assim Carrie não fica chateada. Mino acha que o dinheiro que ela recebeu do castelo é um pouco demais, então ela decide gastar um pouco consigo mesma e Carrie. Elas vão a um resort para relaxar, e Momo encontra Mino pelas costas de Carrie e fala com ela, dizendo o quanto sentiu falta dela e desejando estar no lugar de Carrie agora. Mino ri dela e pergunta pelas últimas novidades. Momo responde que não há nada de novo, só que recentemente a China tem estado grudada nela e não a deixa em paz, então ela decidiu levá-la para um lugar subterrâneo cheio de monstros e selou a entrada. Então, ou ela morre lá, ou acaba odiando a Momo e finalmente a deixa em paz. Mino fica muito surpreso com o que Momo fez, mas realmente não se importa.
Momo pergunta se Mino pretende ficar nessa cidade por muito tempo, porque segundo o que ela ouviu, uma gangue chamada Quarta Gangue tomou conta da cidade. Essa gangue despreza Flare porque anos atrás ela capturou o líder deles, e se descobrirem que Mino, aluna de Flare, está aqui, não vai acabar bem. Mino diz pra ela relaxar porque não está preocupada com a gangue. E ninguém conseguirá descobrir suas identidades de qualquer maneira. Antes de Momo partir, ela pergunta a Mino se já tentou jogar Carrie na névoa do caos, já que o poder de Carrie e a natureza da névoa são semelhantes, e talvez a névoa pudesse controlá-la e engoli-la completamente. Mas Mino parece hesitante, o que a frustra porque, como caçadora, as emoções não deveriam controlá-la. Mesmo assim, ela esconde tudo isso de Momo e diz que pensou naquele método e que realmente vai tentar. Carrie sai do banheiro e ela e Mino se preparam e partem para um passeio de iate. Eles respiram o ar fresco do mar e circulam em torno da mansão do Conde, que Carrie estava ansiosa para entrar. Nesta ocasião, Mino diz a ela que o Conde Libelli, o proprietário da mansão, deixou de governar e agora sua filha, que tem mais ou menos a idade deles, está no comando. Mino esperava encontrar-se com ela porque estava curiosa para saber quem era essa garota que conseguiu desafiar as regras e assumir o lugar do seu pai. Ao mesmo tempo, a princesa Mano, filha do Conde Libelli, está conversando sobre Mino e sua mentora Flare com ministros políticos e o quarto gangue que controla a cidade. Eles querem vingança contra Flare, especialmente Mano. Quem mais quer vingança porque Flare matou sua mãe? Enquanto isso, Mino decide seguir o conselho de Momo e veleja com o iate perto do nevoeiro. Ela dá a Carrie uma poção para dormir, coloca-a em outro barco inflável e empurra-a para o nevoeiro, onde Carrie acorda. Mas algo muito estranho acontece. Carrie se lembra de tudo. Acontece que Mino a empurrou para o nevoeiro mais de uma vez. E cada vez que ela retornava ao voltar no tempo, os eventos se repetiam. É o que acontece novamente. Ela se vê de volta no barco de Mino, e Mino não se lembra de nada ter acontecido. Depois que terminam o passeio de barco, eles voltam. Mas tudo que Mino consegue pensar é que ela precisa encontrar outra maneira de se livrar de Carrie, porque Carrie começou a controlar a habilidade dela, e muito em breve, ela perderá o controle sobre si mesma. Quando isso acontecer, a quinta calamidade ocorrerá, e muitas pessoas morrerão, se não todas elas. Enquanto isso, vemos uma cena muito estranha de Mano, filha do Conde Libelli, trazendo uma menina pequena e colocando-a dentro de uma estátua cheia de espadas. A garotinha não entende nada. Ela apenas ouve as palavras e entra, e a estátua começa a sangrar de todas as partes. Mano, por outro lado, está muito satisfeita com o que vê. Mino e Carrie ainda estão no mar, se aproximando da cidade, e Mino pede para Carrie ter cuidado porque ela é imprudente e pode cair no mar e se afogar. Assim como o que aconteceu com ela antes. Carrie fica surpresa e pergunta a Mino se ela já se afogou antes, e Mino conta que isso aconteceu quando ela era criança, exatamente no mesmo lugar, e que ela estava com Flare naquela época e descobriu pela primeira vez que Flare era uma caçadora. Ao mesmo tempo, notamos que alguém está observando-as de longe e reportando tudo para Mano. Acontece que eles descobriram a identidade de Mino e sabem que ela é aluna de Flare e querem vingança. Assim que Mino e Carrie chegam à cidade, eles vão ao mercado, compram algumas coisas e experimentam todo tipo de comida lá. Mas enquanto estão andando, Mino sente que alguém pode estar seguindo eles. Então ela fica cautelosa e cria uma barreira transparente ao redor dela e de Carrie que só ela pode ver. Sua suspeita se confirma. No meio da multidão, o homem que o seguia decide atacar com uma espada de fogo, mas a barreira se ativa e a protege. E ela puxa uma espada pequena e a entrega a Carrie para que ela possa se defender se alguém se aproximar. E então ela avança contra o homem. Mas outro homem agarra Carrie e a segura firmemente para que ela não possa escapar, ameaçando Mino que, se ela se mover, ele vai acabar com Carrie instantaneamente. Mino finge que Carrie não importa para ela, e diz que ela é apenas uma isca andando ao seu lado, nada mais. Mas o homem não acredita nela, e ainda se recusa a liberar Carrie, dizendo que ele odeia Mino profundamente porque sua última missão falhou por causa dela. É quando Mino percebe que ele é do quarto gangue, os que eles derrotaram no trem. Então ela puxa a pequena espada que deu a Carrie, e ela corta a mão do homem. Mino corre em direção a ele, o atinge, o imobiliza e o joga ao lado de seus homens. Ela agarra Carrie e eles saem imediatamente do mercado. Mano está presente, assistindo tudo acontecer, satisfeita por finalmente ter encontrado Mino e conseguido se livrar da gangue que estava usando para encontrá-la. Mas, de repente, os membros da gangue se transformam em monstros e todos no mercado gritam de terror. Mino se vira ao som para ver o que aconteceu e descobre que os guardas eliminaram os monstros, mas ela está chocada. Como os humanos poderiam se transformar em monstros, Mano sorriu um sorriso astuto, mostrando claramente que ela sabia que isso aconteceria. Mino retorna ao castelo e faz um relatório sobre tudo o que aconteceu com ela no mercado hoje. Mas Cilly, o responsável oficial, claramente não gosta de Mino. Ela acha que deram a ela dinheiro demais apenas para encontrar uma maneira de se livrar de Carrie, mas ela não fez nada. E Cilly questiona suas intenções, acusando-a de tentar se aproveitar do castelo e manter Carrie por perto apenas para conseguir o máximo de dinheiro possível. Mas Mino nega tudo o que Cilly diz. Cilly diz a ela que para ganhar a confiança do castelo novamente, ela precisa completar uma missão, investigar um caso suspeito de drogas. Eles acham que humanos estão usando, e pode ser a razão pela qual estão se transformando em monstros. Mino concorda imediatamente e vai sentar-se com Momo para discutir o caso.
Ela dá a Momo uma amostra das pílulas que as pessoas estão tomando. Momo descobre que as pílulas são feitas de uma fórmula mágica e diz a Mino que ela vai investigar pessoalmente isso para que o castelo continue financiando-os e eles finalmente possam se livrar de Carrie. Mino agradece e promete que passarão muito tempo juntas quando a missão terminar. Enquanto isso, Mano realiza uma reunião de emergência com as principais pessoas de sua cidade, e também com membros da quarta gangue. Todos estão furiosos com ela, gritando porque eles haviam concordado. Acreditavam que as drogas seriam distribuídas para certas pessoas para transformá-las em monstros e formar um exército, mas ela os traiu e deu as pílulas para outra pessoa. Ela ignorou completamente as reclamações deles, o que leva uma mulher a perder a cabeça e atacar Mano. Mano tira uma das pílulas que ela vem distribuindo, e usando algum tipo de magia, força a mulher a tomá-la. Ela se transforma em um monstro e começa a se estrangular, aterrorizando todos na sala. Mano lhes conta que ela não está distribuindo essa droga para construir um exército ou qualquer outra bobagem, porque nem foi ideia dela. Alguém entrou em contato com ela e pediu que distribuísse a droga em troca de ajudá-la a se vingar de Mino. Enquanto isso, Momo pega duas pessoas distribuindo alguns remédios e suspeita que possam estar lidando com drogas. Então ela as ataca e interroga. Mas ela ouve uma voz familiar distante dizendo que os dois não têm nada a ver com as drogas. Quando ela se vira para ver quem é, ela encontra a Shuna ainda viva e parecendo perfeitamente bem, o que a irrita muito. A Shuna está emocionada por ver Momo novamente e a agradece pela grande aventura que tiveram. Eles começam a falar sobre todos os eventos recentes e, por acaso, mencionam a névoa. Momo conta a Shuna que a névoa contém um dos 4 pecados. Na verdade, é uma garota com poderes que perdeu o controle e se transformou na névoa, e o lugar se tornou uma fonte de todos os monstros que entram no mundo. Depois de conversarem um pouco, a Shuna sugere que eles se juntem novamente para localizar o local de produção da droga. Momo concorda, e eles conseguem descobrir que a princesa Mano é quem está produzindo isso em seu próprio palácio. Momo volta e conta pra Mino tudo o que aprendeu. Mino a elogia por encontrar o local de produção e diz que também conseguiu um convite de Tilly para participar do banquete. Assim, as duas entrarão no palácio juntas, mas precisam ter cuidado porque Mano estará lá. Nesse momento, Momo fica muito preocupada com ela e pede para não ir porque Mano é perigoso. Mas Mino a tranquiliza e diz que irá disfarçada e não usará roupas de castelo para que ninguém desconfie dela. Momo se sente melhor, mas diz que ficará por perto do palácio caso Mino precise dela a qualquer momento. Quando Mino conta ao Kari sobre o banquete no palácio, Kari começa a reclamar e implora para ir com ela. Então Mino acaba concordando e pede a Chile para arranjar outro convite para Kari. As duas colocam seus vestidos mais bonitos e vão para o banquete. Mino percebe que Mano está de olho nela o tempo todo. No meio do evento, Mano anuncia que preparou um banquete e quer que todos comam dele. Depois disso, ela olha novamente para Mino com um olhar que não a deixa confortável. Quanto a Kari, ela tenta ser sociável e vai se apresentando a todos, chamando muita atenção. Então Mino se irrita e avisa ela pela 100ª vez para ficar no seu lugar, não falar com ninguém e não chamar atenção, porque eles não querem que ninguém suspeite deles. A coisa mais importante é que ela não deve comer ou beber nada na festa. Kari pede desculpas e promete que será mais cuidadosa de agora em diante. Mino sai da festa para procurar por alguma pista ou qualquer coisa que possa ajudar em sua investigação. Enquanto isso, Momo sai da vigilância da festa e se dirige à área de produção de drogas, derruba o guarda que está lá, arromba a porta e entra. Ao mesmo tempo, a Shuna também chega à festa e passeia um pouco. Ela vê Mino e sente que parece suspeita, então se aproxima e tenta conversar. Mas Mino está de costas, então a Shuna rapidamente percebe que Mino não é uma garota rica como parece. Ela é uma lutadora disfarçada. Quando Mino percebe que a Shuna descobriu sua identidade, é forçada a lutar com ela, mas primeiro lança um feitiço para esconder seu rosto. Quanto a Momo, depois de entrar, ela derruba o restante dos guardas na sala e encontra uma garota assustada lá. Ela se recusa a machucá-la e apenas pede que ela conte tudo o que sabe sobre a droga, quem a está fazendo e como. Ela ameaça que, se ela mentir mesmo que seja uma palavra, seu destino será o mesmo dos outros guardas que foram mortos. Depois vemos a Shuna e Mino lutando. As tensões estão altas e nenhuma dá à outra a chance de vencer. A Shuna é extremamente forte e rápida, enquanto Mino é inteligente e tem habilidades superiores. Ela usa magia de bolhas para distrair a Shuna, e há uma velocidade incrível. Antes que a Shuna possa perceber, Mino a golpeia com sua espada, ferindo-a. A Shuna começa a sangrar, o que a enfurece ainda mais e a faz querer derrotar Mino a qualquer custo. Ela puxa sua espada de fogo e a aponta para Mino, mas de repente alguém aparece e se coloca entre elas, e não conseguimos ver seu rosto. De repente, há uma explosão e fogo na área. Kari vê a explosão de dentro do palácio e fica muito assustada por Mino, porque a explosão aconteceu no mesmo lugar onde Mino estava. Sem perceber, o poder dela se ativa sozinho, e algo acontece que ela não entende. Enquanto isso, a Shuna percebe que Mino desapareceu e encontra uma moeda no chão com um símbolo específico nela. Um que Momo também tinha. Ela percebe que Momo está trabalhando com Mino e ri, pensando que agora tem algo para provocar Momo na próxima vez que a vir. Quanto a Carrie, descobrimos que ela já passou por tudo isso antes. Todo o evento que aconteceu com Mino se repetiu várias vezes. Ela continuou voltando no tempo, mas desta vez algo está diferente.
Coisas novas estão acontecendo pela primeira vez, e isso a surpreende muito, especialmente quando Mano aparece e fala com ela. Ela fica assustada porque Mano nunca interagiu com ela nas linhas do tempo anteriores. Mano, por outro lado, é muito intimidadora, falando de maneira calma e fria. Ela pergunta a Carrie sobre sua vida no Japão. É aí que Carrie fica ainda mais assustada e se pergunta como Mano sabia que ela veio de outro mundo. Ainda mais chocante é quando Mano se despede e diz a Carrie que sempre desejou ter a habilidade dela para poder mudar o mundo da maneira que quisesse. E deseja a ela um tempo agradável se ela conseguir sair da cidade desta vez. Assim que Mano sai, Carrie começa a falar consigo mesma, dizendo que ela precisa entender mais sobre o que está acontecendo e ela sente que todas as respostas estão com Mano. Então ela decide começar a investigá-la e tentar encontrar respostas para tudo que não entende. Enquanto isso, Momo faz a garota contar para ela a localização dos registros onde tudo relacionado à droga está documentado. Ela encontra um livro afirmando que começaram a produzir a droga há 2 semanas. A sala em que ela está leva a uma passagem secreta, e enquanto ela caminha por ela encontra a sala onde a droga está sendo fabricada. No meio, há um caixão de metal pingando sangue, e o sangue está sendo transformado na droga. Quando ela abre o caixão, encontra a menina dentro, sangrando e com dor. Ela tenta ajudar e tirá-la, mas naquele momento há uma explosão, e os espinhos de metal no caixão a atingem. Os espinhos estão envenenados. Ela também começa a sangrar e tenta contatar Mino para pedir ajuda, mas não consegue falar. Enquanto isso, Mino está procurando freneticamente por Carrie em todos os lugares, perguntando por aí. Algumas pessoas dizem que a última vez que a viram foi com Mano, e depois que Mano saiu, Carrie ficou conversando sozinha, dizendo coisas estranhas. Mino fica perplexa e começa a pensar por que Carrie pode ter falado com Mano e desaparecido depois, mas ela não tem tempo para procurá-la porque sente Momo e percebe que algo ruim aconteceu com ela. Ela corre até ela e consegue levá-la de volta ao castelo, onde começam a tratá-la. Assim que tem certeza de que Momo ficará bem, ela vai agradecer a Cilly e diz a ela que, graças às informações que Momo reuniu, eles podem conseguir prender a 4ª gangue, quem está trabalhando com Mano para distribuir o medicamento. Cilly responde imediatamente e no dia seguinte, a polícia cerca o palácio de Mano e ordena que todos saiam e se rendam. Mano realiza uma reunião com eles para ameaçar e garantir que eles não confessem nada sobre ela. Mas quando ela entra, encontra-os todos congelados no lugar e vê Carrie lá também, quem fez isso. Carrie pergunta a Mano se podem conversar um pouco. Mano a recebe calorosamente e dá a ela a chance de perguntar o que quiser. Mas Carrie fala como se estivesse a interrogando e diz que entrou furtivamente no quarto dela na noite passada e não encontrou nada que explicasse como ela conhece sua identidade e habilidade. Então ela pergunta como ela descobriu tudo isso. Mano diz a ela que sabe há muito tempo que Carrie pode voltar no tempo, e que ela não fez isso apenas 1 ou 2 vezes. Ela fez isso muitas vezes. Foi o que o nevoeiro lhe disse. Então, Carrie diz que ainda há algo que a confunde, como algumas coisas mudaram quando ela voltou no tempo, e ela supõe que Mano estava por trás de tudo, fazendo isso para se vingar por sua mãe. Mano é quem está surpreso agora, e pergunta a Carrie como ela descobriu sobre a mãe dela. Carrie diz a ela que ouviu seus seguidores falando sobre como ela está fazendo tudo isso para vingar a morte de sua mãe. Então Mano começa a contar a ela sobre sua mãe, dizendo que ela veio do Japão e as estrelas a guiaram até seu mundo. O quarto acolheu sua presença, e o rei Libal, o pai de Mano, a amou e se casou com ela. Mas ele sempre a proibiu de usar seu poder, porque tinha tanto medo por ela, já que qualquer um que usa seu poder excessivamente perde parte de sua memória. Ele queria que ela lembrasse de cada momento que compartilharam juntos, mas a história termina em tragédia. Quando Mano ficou um pouco mais velha, sua mãe admitiu pra ela que tinha uma irmã mais velha e estava prestes a contar mais, mas então Flare chegou e a matou na frente dos olhos de Mano. Carrie pergunta se ela quer vingança em Mino, só porque ela é aluna de Flare, e pra cumprir essa vingança, mas isso não é o motivo principal. Mino realmente acredita que os poderes de pessoas de outros mundos são perigosos e devem ser destruídos. Ela também diz que se vingança fosse seu único objetivo, ela teria se vingado do quarto também, porque há muito tempo, o pai dela convenceu os nobres de que sua filha herdaria o poder de sua mãe. Mas Mino nasceu uma humana completamente normal, sem poder, o que os desapontou muito, e eles constantemente zombavam dela e diziam que ela era inútil, esmagando seu espírito e destruindo sua autoconfiança. Por isso ela se rebelou contra eles e fez tudo isso, para provar a eles que ela é o oposto do que eles disseram. Ela é forte, tem personalidade e é muito melhor do que eles. De repente, uma névoa negra se forma em volta dela e começa a tomar conta de tudo no quarto, tentando possuir Carrie. Mas Mino chega bem a tempo, quebra o vidro, entra, agarra Carrie e eles escapam rapidamente. Carrie começa a chorar e pede desculpas a Mino por preocupá-la e não ouvir como prometeu. Mas Mino, ao contrário de antes, está muito calma e fala com Carrie gentilmente, dizendo que o mais importante é que está tudo bem e que há muitas perguntas que deseja fazer, mas este não é o momento certo. Ela chama Cilly para vir buscar Carrie e garantir que ela esteja bem, enquanto ela vai lutar contra Mino. Nesse momento, os poderes de Mino começam a se manifestar e a névoa ao redor dela se torna mais densa. Ela fala palavras estranhas. Mino só consegue entender poder e rebelião. Ao mesmo tempo, a China está sentada com a mão na bochecha, irritada porque Momo não entrou em contato com ela. Ela também está preocupada com ela, pensando que algo pode ter acontecido, já que ela não sabe o que aconteceu no palácio. Mino começa a batalha.
Meno ataca primeiro. Com o poder da névoa, ela destrói parte do palácio para derrubá-la sobre Mino. Mas Mino bloqueia todos os seus ataques, balança até o teto e de repente cai na frente de Meno, apunhalando-a no braço com uma adaga enquanto entoa um feitiço mágico. Boom! Uma explosão ocorre, e o braço de Meno é arrancado. Antes de morrer, Mino a segura e pergunta por que ela está fazendo tudo isso. É quando Meno explica seu desejo de se rebelar contra o mundo. Ela aconselha a Mino que ela pode fazer o mesmo, e que Kari vai ajudá-la, porque ela sempre disse que Mino é a única capaz de mudar o que está por vir. Mas Mino não entende o que ela quer dizer e pergunta o que Kari tem a ver com tudo isso. Meno se recusa a responder, dizendo que é um segredo entre ela e Kari. Ela também diz que ela mirou a pessoa errada. De repente, Meno colapsa e morre, e de seu cadáver, uma menina pequena emerge, a mesma menina que Meno estava usando para seu sangue na produção de drogas. A menina começa a falar inocentemente, dizendo que está tão feliz por ter saído e que encontrará novas pessoas. Mas Meno está aterrorizada com ela, então vai e a mata. Mas a menina ressuscita do corpo. Meno suspeita que ela possa ser imortal, e que seu poder é semelhante ao de Kari, então pergunta se ela é um dos monstros. Mas a garota diz a ela que ela é apenas uma humana normal como ela. Enquanto isso, os guardas de Ashina conseguiram capturar os envolvidos com Meno e com a produção e distribuição de drogas. Ela leva um deles de lado e o interroga. Ele jura que Meno estava por trás de tudo, que ela os enganou e colocou a droga na comida e nas bebidas deles para controlá-los. Eles executaram suas ordens sem estarem conscientes. Mas Meno ainda não confia na garota e está convencido de que ela é um monstro. A garotinha se sente ofendida e diz a Meno que não é um monstro, mas Meno se recusa a falar com ela e diz que não vai perder tempo. Ela precisa encontrar uma maneira de matá-la agora. A garota ri dela e diz que matá-la é impossível. Até mesmo o herói branco não conseguiu derrotá-la. Então a garota começa a perder o controle, falando coisas sem sentido, dizendo que se Meno quer matá-la, ela deve seguir em frente, porque isso só lhe dará mais motivo para se vingar, já que ela odeia todos os humanos. De repente, sua cabeça gira até se soltar e uma névoa negra irrompe dela. De dentro do seu corpo, um grupo de monstros enormes emerge, e a garota renasce mais uma vez. Enquanto isso, Ashina sente o que está acontecendo no palácio, porque a magia e a névoa liberadas eram extremamente poderosas, e o homem que ela estava interrogando começa a se transformar em um monstro por causa da droga. Naquele momento, Meno está cercada por muitos monstros, entre eles a menininha, que lhe diz que seu nome é Tempestade do Caos, nomeada após a névoa, mas quem realmente criou a névoa foi o Cavaleiro Branco. É então que Meno percebe que deve eliminar a menina imediatamente porque ela é uma das monstros, um dos 4 pecados, e para alcançá-la, ela tem que destruir o portão de monstro que a menina criou. Primeiro, ela ataca o primeiro monstro e o divide ao meio. Depois faz o mesmo com o segundo e o terceiro. Usando seu livro mágico, ela lança um feitiço e tenta selar o portão. Ela pega uma corda e a enrola em volta da garota para contê-la. Mas então, outra versão da garota aparece e ela fica confusa, incapaz de dizer qual é a original. Enquanto isso, a condição de Momo piora. A temperatura dela sobe e ela está à beira da morte. Quando Carrie ouve isso, ela se sente muito mal e vai curá-la, mesmo que não goste dela porque ela tem sido a companheira de Meno por muito tempo. Enquanto isso, Meno elimina uma das cópias. Mas acontece que não era o verdadeiro. A menina agradece por ajudar, entrar no clima e começar a verdadeira batalha. Ela começa a explicar a Meno que foi ela quem pediu a Mano para criar a droga para que seu sangue fluísse através dos corpos das pessoas e as transformasse em monstros. Tudo porque ela ama filmes de terror e decidiu fazer o seu próprio, pedindo a Meno para ser a heroína do seu filme de terror, agir assustada e fugir dela. Mas Meno recusa e decide ficar e lutar, o que frustra a garotinha. Então, ela cria muitos monstros e os libera na cidade, dizendo a Meno que se ela insistir em lutar, é melhor estar pronta para o que está por vir. Naquele momento, Ashuna fica chocada com o que aconteceu com o homem que ela estava interrogando. Ele de repente se transformou em um monstro e derreteu. Guardas chegam e dizem a ela que há uma grande crise na cidade e que muitas pessoas começaram a se transformar em monstros e estão morrendo instantaneamente. Enquanto isso, Meno ainda está no palácio criando uma barreira mágica para impedir que os monstros escapem. Mas isso consome uma enorme quantidade de sua energia mágica. A garotinha corta parte de seu braço e joga para os monstros. Quando eles comem, seu tamanho aumenta. Eles crescem braços como os dela e conseguem escalar a barreira. Mas Meno usa mais de seu poder, abre o cristal vermelho e o transforma em um portal que suga todos os monstros para dentro. Quando os monstros desaparecem, Meno está completamente exausta. Sua energia está drenada e ela não consegue recuperá-la. A garota aproveita a oportunidade e avança com o outro braço para cortar Meno ao meio, mas Ashuna chega a tempo, joga sua espada no braço da garota e o corta fora. Ela então se apresenta a Meno, já que é a primeira vez que se encontram. Meno explica que o que estão enfrentando agora é a Tempestade do Caos, um dos 4 erros humanos, e que ela deve ser eliminada. Ashuna concorda em ajudar e oferece uma porção de seu poder para que possam lutar juntos. Ela puxa sua espada de relâmpago, que contém a maior parte de sua força, e a crava no chão. Meno absorve a energia e a espalha pelo palácio, controlando-a. Ela canaliza uma parte dela e a lança na garota, causando uma explosão que lhes dá uma chance de respirar.
Ashuna de repente se lembra que Mino é a mesma garota que trabalha com Momo e pergunta a ela sobre Momo, já que eles deveriam se encontrar, mas ela nunca apareceu. De repente, há outra explosão na área e um monstro gigante aparece no lugar da menina. Carrie vê a explosão de longe e quer correr para ajudar Mino, mas ela ouve uma voz dizendo para não ir. Quando ela se vira, vê a garotinha, quem pede para ela não ir para que ela não perturbe os eventos do filme, já que ela é a única que pode mudar o futuro. Carrie está apavorada com a garota. Sua aparência e maneira de falar são horríveis. Ela a paralisa, mas a garotinha não é afetada pelo poder de Carrie de forma alguma. Ela remove os próprios braços e os usa para estrangular Carrie. Enquanto isso, Momo e Ashuna estão enfrentando outra versão da garotinha que apresenta o monstro à sua frente como a verdadeira estrela do filme. Ele costumava se alimentar de carne humana quando estava na névoa. Carrie quer conversar com a menina e entender o que está acontecendo, mas a menina diz a ela que, se ela puder derrotá-la aqui e agora, o monstro desaparecerá. Mas isso é impossível, porque Carrie é fraco demais para fazer isso. A menina fica curiosa e pede a Carrie que conte sobre suas lembranças do Japão, mas Carrie se recusa a recordar qualquer coisa do seu passado. Mino e Ashuna percebem que a menina contra quem eles estão lutando não é a original, e que o verdadeiro monstro ainda não emergiu completamente do nevoeiro. Eles podem perceber pela densidade do nevoeiro. Eles perguntam à garota como ela conseguiu tirar o monstro da prisão de névoa, já que isso é quase impossível. A garota diz que é um segredo, mas talvez Mino já saiba o que aconteceu. Mino pensa por um momento e suspeita que possa ter algo a ver com quando ela tentou empurrar Carrie para o nevoeiro antes. Nesse mesmo momento, a menina está conversando com Carrie, e diz a ela que é a razão da destruição do mundo. Porque quando ela continuava voltando no tempo e escapando da prisão de névoa repetidamente, ela criou uma pequena fissura. A garota conseguiu enfiar o dedo por ela e se puxar para fora. Assim que seu dedo saiu, ele cresceu e ela emergiu completamente da fissura. É por isso que Carrie sentiu que as coisas eram diferentes toda vez que voltava. Quando Carrie percebe que ela é a causa de tudo que está acontecendo no mundo, ela se culpa por tudo e usa seu poder para tentar destruir a garota. Mas outra cópia se forma e retorna. A menina diz a ela que não há como mudar o que vai acontecer, mas então sussurra em seu ouvido que há apenas uma maneira de voltar para o Japão. Mino fica furiosa com Carrie, e desta vez ela tem um forte motivo para se livrar dela. Mas primeiro, ela diz a Ashina que eles devem eliminar esta menina se quiserem ter alguma chance de derrotar Carrie. A menina fica animada e diz que esta será a cena final do filme. De repente, ela se transforma em um monstro extremamente alto e assustador. Carrie fica completamente chocada com o que ouviu, e a garota diz a ela que a razão por trás da criação das 4 catástrofes foi que aquelas pessoas estavam se rebelando contra este mundo para encontrar uma maneira de voltar ao seu próprio, e na verdade encontraram uma. Mas Carrie se recusa a ouvir qualquer outra coisa e diz que quer ficar aqui e nunca voltar, mesmo que morra nas mãos de Mino. Enquanto isso, Mino e Ashina concordam que devem conservar suas energias. Porque em pouco tempo, a névoa crescerá e prenderá todos os monstros novamente, incluindo a menina. Eles devem permanecer vivos até que isso aconteça. Ashina diz a ela que se continuarem a cortá-lo, seu número de almas eventualmente cairá para 0 e ele morrerá. Mas o monstro lhes diz que sim. Isso é exatamente o que acontecerá, exceto que eles morrerão primeiro e ele tomará conta do mundo. Ashina corta o monstro em muitos pedaços usando a espada relâmpago, mas os pedaços não desaparecem. Eles se espalham e começam a atacar os moradores da cidade. Ashina percebe que piorou o problema, então Mino sugere que ela vá ajudar os moradores enquanto ela fica para trás para atrasar o monstro. De repente, o monstro agarra Mino. Bum! Ela bate no chão e ele rouba sua espada, a única que ela realmente tem, e a engole. Mino está agora em sérios apuros e não sabe o que fazer. Ela começa a correr rápido, perseguida pelos monstros espalhados, mas eles a pegam e começam a puxar seus membros. Ela grita de dor, sentindo que é seu fim, até que um milagre acontece. Uma espada de fogo cai sobre os monstros e a liberta. Ela ouve Ashina gritando seu nome, dizendo para usar sua espada. Mino agradece, pega a espada, acende as chamas e elimina um grande número de monstros. Carrie também desce para a cidade e usa seu poder para se livrar dos monstros. Mas Mino gasta uma grande quantidade de energia, e logo sua magia e o poder da espada estão esgotados. Ela desmaia no chão de exaustão e o monstro diz a ela que este é o fim e a ataca. Mas de repente, o tempo congela e retrocede alguns minutos. Carrie aparece e pede a Mino para usar seu poder, mas Mino agarra Carrie e voa antes que o monstro possa pegá-los. Eles se escondem atrás de uma rocha e Carrie pede a Mino para usar sua mágica e acabar com o monstro. Mino concorda. O monstro os observa de longe e aplaude, chamando isso de um momento triste que será uma ótima adição ao seu filme. Ele junta todas as suas partes e ataca Carrie e Mino, levantando seus corpos no céu e se gabando orgulhosamente. Mas de repente, os corpos se transformam em um dos próprios membros do monstro. Foi uma distração de Mino. Ela recupera sua espada e canaliza o poder de Carrie na espada de fogo de Ashina, carregando-a até que seu fogo alcance o céu. Juntas, ela e Carrie atacam o monstro e o partem ao meio. Por sorte, a contagem de almas do monstro finalmente acaba. Ele cai e morre. Mino se aproxima e pergunta ao monstro a verdadeira razão de ter feito tudo isso, pois ela nunca acreditou na história do filme. Mas o monstro insiste que queria criar um mundo exatamente como o que estava em sua cabeça.
Pouco antes de morrer, ele revela a ela um segredo perigoso. A lâmina de sal do Cavaleiro Branco é a única arma que pode matar qualquer humano com um poder especial. Mino está chocada e começa a entrar em pânico agora que ela sabe como matar Carrie. Alguns dias depois, vemos Mino acordando em outro mundo. Ao lado dela está a garotinha, que começa a falar e diz que ama tanto filmes e quer fazer um novo neste mundo em que chegaram. É quando Mino tem um momento de realização. Ela se lembra de sua mãe antes de morrer, dizendo-lhe sobre sua irmã e como ela amava filmes. Ela sente que a garota à sua frente corresponde exatamente a essa descrição. E ela está certa, porque a garota é sua irmã, aquela de quem sua mãe lhe falou. Enquanto isso, Mino vai falar com sua amiga, Momo, e diz a ela que está profundamente chateada porque terá que viajar para a Ilha de Sal e recuperar a espada que usará para matar sua amiga, Carrie. Momo fica muito triste no momento em que vê como sua amiga está de coração partido. Aquela noite, ela senta sozinha, pensando nisso, e decide aliviar o fardo dos ombros de sua amiga e viajar em seu lugar para matar Carrie ela mesma.